Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo quem está entrando já conosco aí. Tudo bem, Virgínia? Seja bem-vinda. Legal estar acompanhando o nosso trabalho aí. Sempre presente conosco. Nós estamos aguardando aqui a entrada da nossa convidada de hoje. Vamos dar sequência, então, às nossas conversas sobre empreendedorismo feminino. Então, muito legal, muito interessante essas conversas, porque a gente tem conversado com mulheres interessantes, empreendedoras, em especial aqui do município de Gravataí, onde vem trazendo a sua trajetória profissional, vem trazendo um pouco da sua história dentro do mercado de trabalho e também enquanto mulheres empreendedoras tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Então hoje a gente vai conversar com a Josiane Valentim, que vai nos trazer um pouquinho da sua história e com certeza muitas dicas legais que a gente vai poder pegar para o nosso dia a dia, poder aplicar dentro do nosso trabalho, dentro da nossa realidade profissional. Então a gente tem conversado desde o ano passado, como todos vocês sabem, aqueles que vêm nos acompanhando, com muitas pessoas, com muita gente, as quais vem trazendo muitas dicas legais e que a gente vai poder colocar dentro do nosso projeto pessoal. Aqueles que estão aí nos ouvindo e que de repente no ano passado perderam os seus trabalhos e que agora estão com a possibilidade, com a oportunidade de querer de repente colocar o seu projeto pessoal em prática. Então essas dicas são de extrema importância para que a gente possa então pegá-las, anotá-las, perguntar. Peço que vocês que estão junto conosco que possam participar, fazer as suas perguntas, fazer as suas complementações e que também daqui a pouquinho algumas contrariedades, se vocês não concordarem, se verem que estão falando algo que vocês enxergam, veem de uma forma diferente, por favor, contribuam, participem com a gente aqui, que a gente vai estar agradecendo muito a participação de vocês. Legal. Tudo bem por aqui também, Virgínia? Então vamos só esperar a nossa convidada entrar para que a gente possa então dar início à nossa conversa de hoje. Na segunda-feira nós conversamos com a Raquel Sutel, que também é uma empreendedora aqui de Gravataí. Se vocês quiserem depois no IGTV do mh.coworking acompanhar, podem também assistir e quem sabe pegar muitas dicas legais que ela trouxe para nós também com relação ao seu trabalho, à sua realidade. Então a Josi já está aqui com a gente, vamos ver. Opa! Criativa Unhas, seja bem-vinda, Criativa Unhas. Nossa convidada já está entrando com a gente aí. Olá! Olá, acho que agora entramos. Olá, Josi, tudo bem? Tudo! Como é que tá, querida? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Coisa boa, coisa boa. Bom falar contigo de novo. Agora estamos trocando, né? Agradecendo a tua participação aqui no nosso programa. Já estive lá no teu programa, muito legal. Agradeço imensamente pelo convite e não poderia deixar de te convidar e de prestigiar a tua história, assim. A gente já vem marcando isso há bastante tempo, né? E agora a gente conseguiu agendar o nosso encontro. Muito obrigado aí pelo teu aceite e pela tua disponibilidade. Eu que te agradeço, Jefferson, pelo carinho, por estar sempre acompanhando o meu trabalho. A gente está namorando essas entrevistas desde dezembro do ano passado, mas graças a Deus agora elas saíram. Foi gratificante ter te recebido lá no Conecta, na TV Vale do Gravataí, e agora mais ainda estar aqui contigo. Muito obrigada pelo convite, fico muito lisonjeada. Não, a gente conhece, a gente tem conhecido muitas pessoas, né, ao longo do ano de 2020. Agora, em 2021, a gente tem feito vários contatos também, conhecido pessoas especiais e que, com certeza, são dignas de serem ouvidas, de conhecer as suas histórias. E eu não poderia deixar de estar ouvindo e estar trazendo para as pessoas também a tua história, né? Eu tive acesso à tua história, não toda ela, mas o pouco que eu tive, eu disse, não, nós temos que conversar e levar isso para o nosso programa, que são Mulheres Empreendedoras, Empreendedorismo Feminino. Boa noite, Nessa, legal que te ver aqui também. Quanto tempo? Boa noite, seus lindos. Legal, um beijão, Vanessa. Tem que aparecer aí na casa. A Vanessa sempre te acompanhando, né, Josi? Sempre, Sim, a fã número 1, legal. Seja bem-vinda, Vanessa.
Bom, pessoal, então, quem já está conosco aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Quem vai entrar mais adiante, também seja bem-vindo. Quem vai assistir essa live amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, também seja bem-vindo, porque nós vamos deixar salvo aqui no nosso IGTV, depois vamos colocar no nosso canal no YouTube também. O MH Coworking, como todos já sabem, é um espaço onde nós temos como proposta principal disponibilizar espaços de trabalho, estações de trabalho para diferentes tipos de profissionais, pessoas que queiram trabalhar, ter um espaço para poder dividir com outros profissionais também, que não se preocupem, não precisem se preocupar em locar um espaço, em imobiliar, em ter internet, ter uma recepção, ter uma telefonia, enfim. Aqui o MH Coworking traz toda essa proposta para que você possa realizar a sua atividade diária dentro de um espaço compartilhado, com uma sala privativa, que pode ser utilizada para receber um cliente de forma mais reservada, um espaço externo também, que nós utilizamos para confraternizações, enfim, todo um espaço que a gente pode utilizar de maneira que eu consiga, então, realizar as minhas atividades diárias. E, em paralelo a isso, nós temos também esta proposta de conversar desde o ano de 2019, onde vínhamos conversando de forma presencial, com cursos, palestras aqui no espaço. 2020 tínhamos essa proposta e aí tivemos que nos adaptar ao novo normal e não deixamos, então, de dar continuidade a esse projeto, que é conversar com diversas pessoas, e aí fizemos isso de forma virtual, e em 2021 estamos dando continuidade. Hoje, então, nós recebemos a Josiane Valentim, que eu quero aqui, diante de vocês, mais uma vez agradecer pelo aceite, agradecer pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco. Josiane, quero te passar a palavra e pedir que tu se apresente, fale quem é a Josiane Valentim, rapidamente assim falando o que tu faz nos dias atuais e, claro, queremos que tu faça uma linha do tempo, como que iniciou toda essa trajetória para que a gente possa não só conhecer a Josiane, mas que as mulheres, principalmente, que estejam aqui nos assistindo, possam ter acesso à tua história, à tua trajetória, de repente muitas dicas legais, desafios que tu teve que enfrentar ao longo da tua carreira profissional e que daqui a pouquinho nós podemos trazer isso para nós e também enfrentarmos esses desafios de forma tranquila a partir das suas dicas. Então, por favor, Josi, se apresente e a palavra está contigo. Obrigada, Jefferson. Primeiro, boa noite e um beijo aí pro pessoal, pessoal que está acompanhando a live. Agradecer de coração, eu mando recadinho para todo mundo, eu vi que o pessoal tá entrando aos pouquinhos. Dizer boa noite para vocês. E quem sou eu, né? Eu sou uma incentivadora de gente que sonha. Desde muito novinha, sempre gostei de trabalhar com comunicação e venho fazendo disso a minha trajetória profissional, passando pela área dos eventos, da comunicação impressa e agora através da comunicação locucionada, com rádio e com TV. E em contrapartida, eu ainda transformei um hobby em uma profissão durante ali um pouquinho antes de iniciar a pandemia, que foi o Ateliê Linhas. Então, a mãe, a filha, a mãe, a empreendedora, a mulher que está sempre se reinventando e que nunca se encaixou no propósito que normalmente o pessoal se encaixa, que é de ser funcionária de alguém. Eu não me lembro quando eu fui funcionária pela última vez e não me arrependo e ergo muito a bandeira do empreendedorismo feminino. Hoje eu ainda estava lendo sobre empreendedorismo lá na TV e eu cheguei num dado que o Sebrae publicou numa última pesquisa que 90% das empresas dos MEIs no ano de 2018 até dezembro de 2019 eram femininos, eram mulheres empreendendo. Isso me enche de orgulho. Então, eu sou uma grande incentivadora profissional de mulheres que queiram empreender. E eu acho que eu levanto essa bandeira aí com muita precisão. E, claro, junto a isso, eu acabo erguendo muitas outras mulheres e incentivando elas a acreditarem no potencial que cada uma delas tem. Hoje, com a TV, com o rádio e com a produtora, com a JV, eu ainda trago junto a isso os músicos, Eu encabeço projetos de música no Rio Grande do Sul inteiro
É engraçado ver que nesse segmento da música, no qual eu estou inserida agora, eu sou uma é muito poucas mulheres, assim, né? Que estão inseridas. Então, às vezes eu entro no estúdio lá e eu olho para os lados e aquele monte de homem e só eu lá, né? E eles me chamam de mão de ferro. Mas isso para mim é muito bacana. Eu consegui trazer o amor pela música que eu sempre tive, estudei, aprendi e hoje fiz disso a minha carreira. Mas basicamente eu sou uma pessoa que gosta de alavancar outras pessoas. O meu trabalho é mostrar o talento dos outros. E isso com certeza não tem preço. Ah, com certeza não, e a gente tem tido acesso a muitas histórias legais, semelhantes à tua, e baseado nisso eu queria já te fazer a próxima pergunta, que seria como é que tu consegue, tu falasses aqui que é mãe também, né? Como é que tu consegue, como é que tu administra o teu dia a dia para que essa balança ela possa ficar equilibrada, né? Como é que tu tem feito do teu dia a dia assim para equilibrar essa balança de maneira que tu consiga dar conta do teu trabalho, que são muitos, né, dos teus trabalhos e também, né, da tua parte pessoal, da tua família. Como é que tem sido esse desafio para ti? Então, eu vou ser muito honesta aqui e dizer que eu não equilibro nada. Eu dou a de louca, às vezes eu surto, às vezes eu me pilho tanto e me encho de atividade no dia que não consigo cumprir. Eu me atraso, eu não lavo a louça, eu me atrapalho com as coisas da casa. Eu vou levando conforme dá e conforme o psicológico ele vai se adequando. Já passou muito tempo daquele momento em que eu dava conta de tudo. Hoje eu só quero fazer aquilo que eu gosto de fazer, né? E eu acho que essa é a grande sacada para a mulherada que tem ainda se coloca na posição de que precisa dar conta de tudo o tempo todo. Vocês não precisam dar conta de tudo. A gente tem que fazer as coisas de uma forma que seja leve e que traga retorno, não só financeiro, mas psicológico pra gente, sabe, Jefferson? Eu acredito muito nisso, assim, a gente pode ser mãe, dona de casa, a gente pode ser empresária, a gente pode ser mulher, pode ser esposa, mas a gente tem que saber dosar um pouquinho de cada coisa sem noia. Então, sinceramente, Jefferson, não dou conta de nada. Me atraso um monte, deixo muita coisa passar, mas hoje em dia eu lido bem com essa situação, porque eu entendi que a primeira coisa que tem que ficar assim, equilibrada em mim é as coisas que eu sinto, né? É a forma como eu vejo as coisas, como eu recebo as pessoas. Então, às vezes dá tudo errado, eu dou uma respirada, eu uso o Instagram para mostrar que puta merda, tá tudo errado, sabe? Eu tento jogar o máximo de verdade para as coisas que eu faço, e eu acho que é por isso que de um tempo para cá a minha vida mudou tanto e tanta gente boa tá no meu redor, né? O universo ele conspira a favor de quem inspira verdade. E eu faço isso assim com muito carinho. Tudo que eu tento trazer para as pessoas, eu tento trazer com o máximo de dedicação, seja na música com os meus músicos, não deixando a peteca deles cair, seja na minha casa com as minhas filhas, que eu tenho, eu sou mãe em turno integral e eu sou mãe solo, né? Então eu tenho que dar conta dessas situações todas o tempo todo, né? Eu tenho a casa, eu tenho o ateliê. Então existe sim a necessidade de tentar se dedicar a 1000 coisas, mas a gente tem que saber que nem tudo é necessário dar conta. A gente pode surtar e tá tudo bem. Com certeza. E aí a gente está falando de pessoas reais, né? Nós temos muito discutido isso aqui nas nossas conversas, o quanto tem se apresentado uma pessoa na rede social a qual não é a pessoa real, muitas vezes colocando algo que eu preciso mostrar algo que eu não sou, que eu sei que não sou. E aqui tu está trazendo isso, né? Exatamente isso, pessoa real. Pessoas reais, eu não consigo dar conta, eu vou levando, eu vou administrando aqui, administrando ali, às vezes surta, e isso é o que nós precisamos entender e até mesmo
nos apropriar dessa característica, né? O quanto nós precisamos realmente entender que nós somos pessoas que podemos nos dar o direito de surtar, podemos nos dar o direito de nos desequilibrar, podemos dar o direito de deixar a louça ali 2 dias e porque eu não consegui lavar, e aí daqui a pouquinho eu tenho que parar para fazer isso, porque depois acaba também, não dá para deixar muito tempo. Então é importante que eu possa trazer isso também, né? O quanto as mulheres, em especial, porque nós estamos falando aqui de empreendedorismo feminino, o quanto as mulheres, em especial, precisam saber administrar isso de uma forma interessante, de uma forma inteligente, de uma forma madura, né? Josi, tá me ouvindo? Parece que caiu. Tô te ouvindo aqui, eu acho que... Ai, agora foi. Tava travada a minha câmera, agora foi. Mas eu tô te ouvindo. Legal, legal. Deixa eu só responder aqui a pergunta de algumas pessoas que estão nos trazendo aqui alguns comentários. O Gravataí 1000 Grau, o oficial, está perguntando se essa live vai ficar gravada. Sim, nós vamos deixar gravada no nosso IGTV. Depois também vamos colocar lá no nosso canal do YouTube. E a Nessa está fazendo um comentário ali, que as mulheres são tão guerreiras que empreendedorismo acontece de maneira dinâmica, pois somos muitas em uma só. Que eu acho que é justamente isso que tu falaste, né, Josi? De ser dinâmica, de poder entender que eu posso, sim, ser várias, ter várias Joses dentro de mim e que está tudo bem. E que em vários momentos nós vamos entrar em conflito, mas que em algum momento a gente vai entrar em harmonia também, né? Existe uma régua que eu tô fazendo barra de axis, isso tá me ajudando muito, tá? Inclusive, obrigada, Dani Brum, minha terapeuta querida. Ela sai da minha terapia e vai procurar a psicóloga dela, né? Porque eu deixo ela louca. Mas assim, eu tenho tentado buscar o equilíbrio, sempre tentando dosar o que eu gosto de que as pessoas vejam em mim e o que eu não gosto. E eu tento jogar as duas coisas para as pessoas. Porque ela cria um termômetro do que eu tenho que melhorar, né? E do que eu sou e o que eu posso melhorar para o outro. Então, buscando isso, eu descobri que a palavra empatia, ela me representa. De um tempo para cá, eu comecei a ser muito mais empática com as pessoas, assim, sentir a dor do outro e saber que a minha não é maior que a dele, e aí a gente vai trabalhando nisso, e quando tu vê, tu só tá plantando coisa boa, mesmo que tu esteja mostrando o teu dia a dia na realidade. A internet, ela tem uma necessidade de tu tá sempre rindo, tu tá sempre feliz, tu tá sempre ali, né? Ou então muitas mulheres igual a mim, eu tenho 2 perfis, eu tenho o meu pessoal, né, que eu mostro meu dia a dia, e eu tenho o meu profissional da minha empresa. No da minha empresa, eu sou tão engessada, né, eu me tornei uma caneca, eu me tornei uma camiseta, eu sou só aquilo ali. Mas existe uma pessoa por trás daquele perfil. Então eu gosto de mostrar o lado profissional do ateliê, mas eu também gosto de mostrar o que a Josi é. E a Josi, o que ela cresceu muito exponencialmente mais do que o da minha empresa. E eu ficava por trás do meu perfil da empresa. Né? Então hoje eu consegui entender que as pessoas, elas se identificam com pessoas. Então a gente tem que se portar na internet, inclusive com o nosso cliente ou com os nossos amigos ou familiares, como pessoas, não como produtos. A gente mudou muito a forma de fazer o auto-marketing, né? Então eu trabalho muito isso e eu vi que isso deu muito resultado. Então uma grande dica que eu dou para quem está empreendendo, para a mulherada que está empreendendo agora, é que elas acreditem que elas, além de vender algo, elas precisam mostrar que elas estão felizes em fazer aquilo. E mostrar isso da forma mais humana possível. Quero dar um beijo aqui. A página Gravataí 1000 Grau são de 2 pessoas muito queridas. Eu converso muito com eles no privado. E eu seguia eles porque eles são adoradores de vinho, Jefferson. Inclusive, a gente tem que convidar, é um casal, tá? E a gente tem que convidar eles para ir lá aí no MH Coworking para tomar um vinho com nós. Agora vai começar inverninho, né? Delícia. E aí, tipo, a gente troca muitas ideias pro Leandro 12 Cordas também. Um beijo pro Leandro. E agradecer por esse pessoal que tá entrando e saindo, que acabam fomentando, né, nosso engajamento. Mas basicamente é isso. O empreendedorismo feminino, ele é mulheres à frente de ideias, usando a rede social e a internet e as ferramentas digitais para jogar para frente aquilo que elas estavam habituadas a fazer, porém faziam como funcionárias,
né? A gente, normalmente, a mulher, ela tem vários perfis na sociedade. Ela é mãe, ela é dona de casa, ela é empreendedora, ela é vendedora, ela é psicóloga dos filhos, psicóloga do marido, ela é faxineira. A gente tem vários perfis, e aí quando a gente consegue jogar esses perfis de uma forma real para a internet e vender produtos com isso, a gente acaba se identificando mais com o nosso público-alvo. Quando eu notei, quando eu dei conta de que eu não precisaria ter um perfil profissional e um pessoal, quando eu saquei que as pessoas compravam de mim porque elas gostavam do que eu fazia, mas como eu mostrava, eu comecei a ter resultado financeiro na minha vida. Então essa é a maior dica da noite de hoje que eu posso dar para alguém, assim. Não importa o que tu venda, se é um curso de automaquiagem a R$19,90, como uma amiga minha faz, se é a Josi vendendo caneca no ateliê, ou se é a Josi lá representando as bandas, né, com a produtora, ou se é o Jefferson mostrando um MH Coworking, um escritório dele. Mas se tu mostrar que tu ama tanto aquilo que tu faz, não importa o valor financeiro que aquilo vai te trazer, ele vai te trazer muito mais resultado. Então, a dica valiosa de hoje é: se você comprar o teu próprio produto, tu vai ter retorno, não importa se é a curto prazo, a médio ou a longo. Mas ele vai vir. A gente tem que plantar aquela semente do que a gente acredita e depois vai colher, com certeza. Beijo pra Josi e pro Edu. São amigos também. Legal. Não, legal. Estão convidados já a conhecerem o espaço aqui, com certeza. Eu, inclusive, hoje ainda comentava com um amigo meu o quanto nós precisamos mais. É claro que agora nós estamos em um momento mais restrito, precisando nos preservar mais, mas a partir de que esse momento passar, o quanto nós precisamos mais nos reunir presencialmente, não só para confraternizar, não só para festejar, mas nos reunir, claro que dando risada, nos divertindo, mas nos reunir assim de uma forma inteligente, que a gente possa pegar, de repente, um assunto específico e naquele encontro nós conversarmos, nós enriquecermos o nosso vocabulário, nós enriquecermos a nossa bagagem, de maneira que a gente possa ter acesso a muitas histórias legais, contar um pouco da minha, tu contar um pouco da tua, eu possa pegar um pouco das tuas características e trazer para a minha realidade e vice-versa. O quanto nós precisamos mais desses encontros presenciais. E daqui a pouquinho, se nós tivermos que fazer isso de forma virtual, vamos fazer também. Mas nós precisamos nos reunir mais. Hoje a gente vê que a rede social ela está sendo utilizada bastante, mas vamos colocar aí 80% a 90% de forma nada enriquecedora, né? Hoje nós temos aí muitos assuntos que estão lá no topo dos que são mais abordados, mas aí tu vai ver, são coisas nada relevantes, né? Que não vão nos trazer muito significado para a nossa vida. O quanto a gente precisa fazer mais isso, né? Exatamente. Mas eu queria te perguntar, Josi, tu disseste que uma pessoa agora está te identificando mais, né? Como uma pessoa mais empática, né? Tem exercitado mais a empatia. A gente conhece, e quem conhece a Josi, a gente sabe que a Josi ela é uma guerreira, é uma lutadora, uma empreendedora, mas também uma pessoa bastante direta, né? Uma pessoa muito prática, uma pessoa muito objetiva. E aí, quando tu te coloca no lugar das pessoas, em especial das mulheres, as quais tu vem conhecendo, e muitas vezes tentando dar um conselho aqui, outro ali, como é que as pessoas têm recebido isso, né? Por que eu te pergunto isso? Porque muitas vezes nós nos colocamos, e infelizmente a maioria delas, nós colocamos numa situação muito confortável. Ah, mas não vai dar certo, não está dando nada certo comigo. Ah, Josi, mas eu acho que tu está falando aí porque tu é a Josi, mas comigo não está certo. Como é que tu tem administrado isso? Porque com certeza tu tem encontrado muitas mulheres assim que estão desacreditadas de si mesmo, né? Como é que tu tem feito isso? Todo dia eu falo com alguém que me pede um conselho. Antes eu dava os conselhos e ficava horas ali, né? Hoje em dia eu digo assim, tá, tu quer mudar? Aí a pessoa já para de me falar os problemas. Como assim? Eu digo, não, tu quer mudar o que tá te fazendo errado? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos ler um livro, vamos escutar uma música, eu vou dando solução. Quem tá afim da mudança, fica comigo. Quem não tá afim, me observa de longe. E eu tenho notado que as pessoas acham assim, ai, é porque ela consegue dar a volta por cima.
Ai, porque ela já passou por muita coisa. Ai, porque ela tem bagagem. Errado, né? Eu tenho uma bagagem, eu já passei por muita coisa, sim. Mas sabe o que é mais louco nisso tudo? É que as pessoas me veem como uma fonte de inspiração para quando elas estão lá no fundão do poço, elas, bum, subir. Quem conhece a minha história, né? A minha história pessoal, não só agora pelo Instagram, mas quem me conhece lá, né, de antes do Instagram, que as pessoas sabem que eu tive toda uma trajetória, assim, né? Que eu tive que me reinventar. E eu passei por N situações, assim, que me jogaram lá no fundo do poço, mas eu digo, não, peraí, né? Eu vou mudar. E todas as vezes que eu mudei e que eu busquei algo diferente para mim e que eu tive que me reinventar, eu cheguei à conclusão de que tudo isso foi feito comigo sozinha. Eu sentada lá no box, berrando, chorando, desesperada, achando que nada ia dar certo, e dali surgia alguma ideia, sabe? Dali surgiu a esperança. Então, quando alguém vem me pedir um conselho, eu pergunto, tu quer mudar? Ah, José, eu quero muito mudar. Então, vamos fazer o seguinte, se deixa... Hoje eu fiz um story de manhã, cedinho, sobre isso. Se deixa sofrer. Tá tudo desgraçadamente ruim na tua vida, desliga o telefone, desliga a internet e se deixa sofrer. Fica 24 horas curtindo uma fossa, depois tu respira e pensa, chega, né? Eu sou mais do que isso, agora eu vou vencer. E aí tu volta e fala comigo. Não me procura na hora do desespero. Eu sempre falo isso para as pessoas. E eu falo isso com bastante propriedade, Jefferson, porque eu me separei. Então, assim, quando eu me separei, para mim foi um baque tão grande. Eu fiquei pensando, meu Deus, agora acabou, né? Se o grande amor da minha vida acabou, o que sobra para mim? Né? Tipo, acabou. E aí eu disse, não, peraí. Desliguei o telefone, sumi da internet por 2 ou 3 dias, curti uma fossa, Marília Mendonça, Ambev, sertanejo, arrastei o chifre no asfalto. E depois, quando tudo aquilo passou, eu peguei o celular, botei a cara lá, inchada de chorar, azar, sem expor as pessoas, mas expondo uma situação que eu vivi e falei, a partir de hoje eu vou fazer diferente. E de lá pra cá, eu venho buscando fazer diferente. O que eu noto nas pessoas é que quando elas... E eu falo não só de mulheres, né? Mas eu falo de homens também. Quando eles estão no fundo do poço, que tá tudo se acabando, eles saem despejando o problema pra todo mundo, como se alguém fosse pegar eles no colo e resolver. E a gente tem que entender que não, né? A grande sacada é saber que sozinho, lá no nosso quarto, com o nosso travesseiro, é nós por nós mesmos. E tem uma coisa que a pandemia ela vem trazendo, que eu acho que é fundamental para nós como seres humanos entendermos, é o fato de que a pandemia nos trouxe a solidão. O estar sozinho por muito mais tempo. Então muita gente enlouqueceu porque estava habituado a não ter essa solidão, esse contato interior, né? E nós fomos feitos à imagem e à semelhança de um cara solitário, de um Deus só que, né, que cuida, que habita entre a gente. Então a gente foi feito para ser feliz, e se nós não formos felizes sozinhos, a gente não faz mais ninguém feliz. Então, eu tenho o hábito de, quando eu saio da minha casa para gravar o Conecta na TV Vale do Gravataí, eu saio de casa sempre com um pensamento assim, ó, se hoje tá ferrado pra mim, quando eu pôr os pés naquele estúdio, eu vou estar em contato com uma galera, um monte de gente, e elas têm que receber de mim o que eu quero receber delas. E eu entro lá e eu mudo, e eu dou risada, e eu abraço as pessoas, e eu confraternizo ideias, e quando aquilo termina e eu volto pra casa sozinha, eu me dou o luxo de viver algo diferente, né? Então, assim, eu tento buscar todos os dias uma forma de dividir com eles situações diferentes, mas que sejam boas. E quando tá tudo ruim, eu pego meu celular, eu faço meu story, né, todos os dias, mas eu mostro para as pessoas, olha, não, a gente não tem que ser feliz todo dia. A gente pode ter os momentos de tristeza.
O nosso negócio, ele não é próspero todos os dias. A gente não vende todos os dias, né? Tu deve saber, não é todo dia que tu tem um cliente dentro do Mega Coworking, mas isso não vai transformar o teu sonho de ter o teu negócio em algo ruim. O meu ateliê chegou a ficar fechado durante, sei lá, meses, 6 meses. De dezembro até março, eu abri meu ateliê uma semana e depois ele fechou. Mas isso não faz do meu ateliê algo ruim ou algo que eu não possa acreditar nele. Eu tenho que manter ele aberto, eu tenho que confiar naquilo que eu sei que eu gosto de fazer. E o mesmo serve para o meu programa que eu apresento e para as pessoas que eu atendo, para os meus clientes do Instagram, nas marcas que eu sou influencer. Então, eu tento trazer um pouco de alegria, mas de verdade, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Com certeza, e tu sabe que ontem ainda eu estava numa live com uma outra convidada e eu comentei em algum momento, agora tu falaste, né, sobre o cara lá de cima, eu comentei em algum momento o quanto nós temos dentro de nós uma centelha dele que nós precisamos constantemente invocar esta centelha de Deus que nós temos dentro de nós, que muitas vezes, e muitos chamam de entusiasmo, né? O quanto eu preciso todos os dias de manhã agradecer, principalmente, e a partir dali invocar esta força interior que eu tenho, porque só eu posso invocar essa força. Né? E aí quando tu falas assim, mas e agora? O amor da minha vida foi embora, o que eu vou fazer? Não, peraí. Nós não podemos depositar a nossa felicidade no outro. A nossa possibilidade de ser feliz no outro. Eu tenho que entender o quanto eu posso ser feliz. É claro que eu vou ser empático, é claro que eu vou ter uma família, é claro que eu vou ter pessoas às quais eu vou me preocupar, mas eu preciso também pensar na minha saúde, no meu bem-estar e principalmente em estar entusiasmado todos os dias. E isso é importante principalmente agora, nesses momentos, né? E aí eu quero te fazer a próxima pergunta, porque a gente sabe que tu é esta empreendedora dinâmica e que também tem um trabalho de extremo impacto, impressionante, assim, que eu acredito, que é a área de entretenimento, onde tu agencia, onde tu é a empresária de muitos músicos, e a gente sabe que foi uma das áreas, se não a área mais atingida neste momento de pandemia, foi a área de entretenimento, de eventos. Como é que tu vem driblando isso neste momento, desde o ano passado, neste ano? Porque a gente sabe que tu precisa agenciar essas duplas, esse cantor, esses músicos, esses artistas. Como é que tu vem driblando isso de maneira que tu possa dar continuidade ao trabalho deles, em especial? Então, existe até março do ano passado aquela questão de que o músico era muito necessário, né? A música, ela é, se não a ação mais necessária, uma das mais necessárias para convívio humano. Ninguém nunca vai poder dizer que nunca ouviu uma música na vida. Então a música, ela realmente, dentro da área do entretenimento, ela é uma das mais importantes da minha concepção. Eu sempre fui muito ligada à música, né? Mas de um ano pra cá eu comecei a trabalhar empresariando alguns artistas. E o que aconteceu? Muitas bandas grandes acabaram tendo que se refazer, se reinventar, se reformular. E o meu papel foi abrir um espaço para esses músicos, para que eles pudessem encontrar uma forma de continuar trabalhando, de continuar produzindo as músicas dele, produzindo os conteúdos deles, através das ferramentas que para mim já eram normais de se utilizar no marketing digital, mas que para os músicos não era nem pensada. Então foram se criando outras ações para que eles continuassem trabalhando. Ações, elas, assim, lives, stories, usando as redes sociais. Muitos músicos não usavam rede social na forma particular, apenas pelas bandas. A gente criou trios, duplas, bandas se reduziram a menos músicos para poder tocar em pequenos bares quando abria a possibilidade na troca das bandeiras. Quando teve um lockdown de fechamento, a gente teve que retrair todos esses músicos e a gente começou a fazer outros tipos de trabalho em rede social, com as lives, com captação de recursos. A gente começou a produzir clipes, começou a produzir música
ir para estúdio gravar músicas autorais e nisso o Você no Centro teve uma migração de emissora e eu ganhei um espaço chamado Conecta, aonde eu levo músicos do Rio Grande do Sul que estejam dispostos a divulgar o trabalho deles na TV Vale do Gravataí, pela TV web, e sendo web a gente consegue atingir um público aí do país todo, até de fora do país. Então, por exemplo, o Tchê Barbaridade, agora na segunda-feira, lançou o trio do Tchê, que é o vocalista, o gaiteiro e o guitarrista, o Cavalo, o Pitício e o Marlon Torres, se juntaram os três para fazer um trio, para fazer um projeto acústico, porque a gente sabe que uma banda muito grande tem um custo muito elevado. Então eles se uniram para fazer um projeto paralelo. Aí vem também a Banda Vaneira, que o Marinho se uniu com o Vini, né, com outro colega da banda, para fazer o Aperte o Play, que é um acústico também no segmento do sertanejo universitário, também toca alguma coisa de sertanejo raiz e Tchê Music. E aí eles foram fazendo, a gente tem Junior Link, Elvis Torman, Samuel, Iago Costa, que era vocalista do Pancada do Tchê, que fez um projeto solo, enfim. A gente foi criando alternativas para que esses músicos pudessem continuar vivendo da música, né, sem deixar com que a música se acabasse. A gente hoje tem uma proporção gigantesca de bandas que se encerraram, bandas incríveis, bandas que fizeram a história de muita gente, bandas assim que tem mais de 20, 30 anos de carreira, que foram vendidas, que se encerraram durante a pandemia, porque realmente a música ela foi a primeira área a ser fechada e será a última a poder voltar a trabalhar. E nesse meio tempo a gente conseguia ir tocar num barzinho, né? A Bandeira Vermelha ela deu essa abertura para que um ou outro fizesse algum show aqui, um show ali, um voz e violão, mas a gente sabe que o custo de uma banda, as bandas são grandes empresas, né? Então a gente sabe que esses custos eles ficaram elevados e muitos pararam. Eu tenho amigos músicos, e quando eu digo amigos músicos, são pessoas músicas assim de grande renome, né? Que eu não venho, a ideia não é expor aqui, mas enfim, essas pessoas que hoje estão trabalhando com carpintaria, estão trabalhando com construção civil, que estão trabalhando de Uber. Existe hoje um grupo de Uber, é Uber Nejo, Uber Tchê, uma coisa assim. Os guris todos eram músicos e estão lá botando o carro deles para ser Uber em aplicativo, porque eles não estão conseguindo trabalhar. Então, assim, a partir do momento que a gente pega essas situações e olha, né, para trás, para a trajetória, a gente pensa, meu Deus, a Josi está falando só dos músicos? Não, eu estou falando de toda uma área de entretenimento para que a música, as bandas existam. Então a JV, a agência comercial, ela é uma agência de marketing digital e publicidade focado na área do entretenimento. E o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu se reinventar. A gente tem os músicos e agora a gente vai ter os donos dos pubs, dos bares e das casas, e a gente vai fazer um meio de campo entre um e o outro para que um fomente o talento do outro e a gente possa aí seguir trabalhando de acordo com o que a gente pode, que hoje é rede social. Então, por exemplo, quem um dia imaginou que grandes músicos do Tchê Barbaridade fariam um trio e iam tocar numa live? Quem um dia imaginou que a gente teria que apresentar o lançamento de uma música com o peso de um lançamento de uma grande banda, por exemplo, Pancada do Tchê, que é uma banda muito bacana aqui em Gravataí, lançou uma música incrível, Truque de Ciúmes, em dezembro, com um videoclipe de custo elevado. Uma baita banda, gente, que não pode tocar. Mas a gente foi pra rede social, a gente lançou no YouTube, a gente levou pra muitas pessoas. E aí eu tô falando, dono de bar, beleza, dono de casa noturna, beleza, restaurante, banda. Mas a gente tem que ir mais além. Uma festa de casamento precisa de decorador, precisa de fotógrafo, precisa de DJ, precisa da tia que limpa o banheiro, precisa de cozinheiro, de doceiras, de confeiteiros. Então a área da qual eu levanto a bandeira, que precisa se reinventar, e hoje eu quero ser porta-voz dele, sim. Fiz parte do SOS Eventos, fiz parte das manifestações no Palácio Piratini em dezembro, em janeiro, e agora a última que teve na última quarta-feira também. Graças a Deus pude estar presente. A gente está levantando uma bandeira que muita gente diz, ela quer botar todo mundo para fazer bailão. Não, gente, não é isso. Só que
a gente quer que exista uma forma que as pessoas possam voltar a trabalhar e a gente tem que encontrar essa forma o quanto antes, porque são donos de bares, são tias da faxina, são garçons, são fotógrafos. A Vanessa mesmo tá parada há 1 ano sem fazer fotografia, gente. Para uma fotógrafa que investiu, que estudou, que tem sabe, as câmeras fotográficas caríssimas, eles não podem trabalhar. Então, quando a gente fala área do entretenimento, a gente está falando de um todo, né, num âmbito geral, de seguranças, enfim. E quando eu iniciei o Conecta, eu iniciei pensando em levar os músicos e eu já estou levando pessoas de outras áreas. Eu pude levar donos de restaurantes para falar sobre isso, eu pude falar donos de outros tipos de empresas. Tu mesmo foi um dos convidados que esteve lá mostrando o Mega Coworking, que querendo ou não, tem espaços para fazer grandes lives e a nossa ideia é levar as bandas para fazer lives aí futuramente. Então, assim, a gente vem se reinventando todos os dias, a JV vem se reinventando todos os dias e a Josi vem se reinventando todos os dias emocionalmente, porque todos os dias algum músico vem e me manda: bah, Josi, não dá, eu vou parar, eu não, Hoje eu recebi uma mensagem de um músico que eu respeito muito e que eu tenho muito carinho, fez parte da minha adolescência inteira. E o cara falou para mim: Josi, eu tenho que te pedir perdão, mas eu não posso continuar porque eu não tenho mais emocional para pegar a minha guitarra e trabalhar. Porque eu sei que eu não vou conseguir tocar, não vou conseguir viver disso. E aquilo ali dói em mim, sabe? Mas eu tenho que fazer o meu papel. Qual é o meu papel? Mostrar para ele que a gente vai encontrar uma solução. E aí entra a parte do eu não dou conta de tudo, mas eu surto junto com eles e a gente vai buscando outras formas, entende? Então, assim, eu tento ser mediadora do sonho deles, da música, da carreira, da trajetória, porque todos eles possuem, sim, uma trajetória, né? E da possibilidade de um futuro que seja promissor para todo mundo, inclusive para mim. E eu canso de dizer que de um tempo para cá, as pessoas dizem: ai, a Josi trabalha com tantas e tantas, eles adoram falar nomes de bandas, né? Bah, várias bandas, tá sempre cheio de música. A Josi não tá. Oi, Josi, acho que trancou aí a tua imagem. Não sei se está me ouvindo. Ah, pessoal, a gente teve um probleminha, a Josi caiu. Acho que foi a internet dela que deu um probleminha. Vamos esperar que ela retorne com a gente aqui. Bom, eu quero agradecer, enquanto a Josi retorna, eu quero agradecer a participação de vocês, em especial a Vanessa, aí, que está trazendo muitas coisas legais, ali, em especial sobre a Josi, né? O quanto vocês são parceiras. A Vanessa comentou ali o meu ramo bem prejudicado. A Josi falou aqui sobre o teu ramo, né, Vanessa, que é fotógrafa. Mas a gente sempre se reinventa. Legal, é isso que tem que se fazer, né? Buscar formas de se reinventar, buscar formas de entender este novo normal que nós estamos, buscar parcerias. Se tiver que daqui a pouquinho dar um passo atrás, nós vamos dar um passo atrás, de maneira que a gente possa nos impulsionar depois, para que a gente possa avançar 2, 3 passos adiante. Então é importante que a gente tenha esse discernimento, esta maturidade, né? Para que a gente possa, então, se reinventar, possa entender o que nós estamos passando agora, neste momento, para que a gente possa criar estratégias. É claro que em alguns momentos, como a Josi falou, a gente vai surtar, com certeza a gente vai ter momentos que a gente vai querer gritar, vai querer sair lá na rua e gritar aos 7 mundos e dizer: o que está acontecendo, eu não quero mais, eu não aguento mais. Mas é importante que a gente possa, assim como várias artes marciais, por exemplo, a gente possa voltar para o nosso centro, a gente possa voltar para o prumo, a gente possa se equilibrar, né? Equilibrar aquela aguinha do nível que nós temos ali, para que a gente possa, então, dar continuidade à nossa história, à nossa trajetória, ao nosso sonho. Porque nós somos empreendedores
Independente se eu tenho um negócio próprio ou não, se eu trabalho dentro de uma empresa, eu também sou um empreendedor. Eu preciso, nesse mercado de trabalho agressivo, ser constantemente um empreendedor dentro de uma empresa, por exemplo. Porque se eu não tiver constantemente ideias inovadoras, ideias que possam trazer soluções para constantes problemas que esta empresa que eu trabalho, com certeza eu vou ser substituído por alguém que traga a solução daqueles problemas, porque eu preciso buscar constantemente esta inovação, preciso ler mais, preciso me informar mais, eu preciso buscar formação, eu preciso estar constantemente olhando o noticiário, o que está acontecendo, não vou fazer isso a constância na minha vida, mas eu preciso estar atualizado para que eu possa, então, trazer soluções para diversos problemas que estão acontecendo dentro da minha vida profissional ou pessoal. Então, é importante que eu tenha este cuidado, ok? Bom, deixa eu ver se a Josi está retornando aqui com a gente. Pô, que pena que ela caiu. Eu queria trazer aqui o comentário do Robson também. Robson, um abraço. Que bom te ver aqui com a gente, cara. Tem o comentário aí do Robson. Elisângela, seja bem-vinda. Que bom te ver aí novamente. Vanessa Andrade, temos que fazer o diferencial todo dia. Isso aí, Vanessa. Muito legal. É isso que a gente tem que fazer, né? É poder entender. Eu sempre digo que nós, seres humanos, nós temos um diferencial entre os outros animais, né? Que são irracionais. Nós temos essa capacidade de parar, raciocinar, ver o que está diante de nós, o que nós temos diante de nós como realidade, e a partir daí traçar estratégias, a partir daí ver quais são as possibilidades para que eu saia, né, desta situação adversa. Então nós temos essa capacidade, diferente dos outros animais, onde eles veem o perigo e saem correndo pelo lado contrário. E muitas vezes não avançam nos seus caminhos por medo ou por instinto, acabam não conseguindo atingir os seus objetivos. E nós não, nós temos essa inteligência, essa maturidade, esse discernimento, esta consciência de poder entender o que nós estamos passando agora, nos unir cada vez mais e, através de uma tempestade de ideias, de possibilidades, a gente poder resolver os nossos problemas juntos, juntando tudo aquilo que a gente tem de melhor com as nossas ideias, com as nossas propostas. Então, é isso que nós temos que fazer. Bom, gente, eu não sei o que aconteceu com a Josi. Acho que ela não conseguiu voltar em consequência da internet dela. Acho que, pelo que ela me falou, ela não está em casa. Eu quero, então, agradecer a presença de vocês. Nós vamos deixar aqui esta live gravada do nosso IGTV e pedir que vocês possam, além de assistir, de repente, mais uma vez, de uma forma mais completa, possam também enviar isso para a sua rede de contatos, para a sua rede de relacionamentos ou em outras redes também. Vocês possam compartilhar esse link para que outras pessoas tenham acesso a essas informações, a essas dicas tão importantes que a Josi nos trouxe aqui e que com certeza vai fazer a diferença, seja para a mulher empreendedora, seja para o homem empreendedor, seja para aquela pessoa que queira tirar o seu projeto do papel e que está com certos receios, não consegue fazer isso. Então, com certeza, se ouvir essas dicas importantes da Josi, vai com certeza poder tirar o seu projeto do papel e enfrentar todos esses desafios que nós estamos enfrentando, todos estamos enfrentando nos dias atuais. Então, um grande abraço a todos, um grande beijo e até a próxima live. Abraço!